Você sabe dizer o que é cultura? A proliferação de acepções do termo cultura implicou uma série de sentidos distintos do seu uso. Até mesmo seu sentido no campo da teoria social, particularmente na sociologia e na antropologia, sofreu bastantes transformações ao longo de um século e meio. Se, por um lado, a questão da cultura tornou-se campo de batalha e de afirmação de minorias, e, com efeito, serviu para a promoção destas minorias e para o enfrentamento das mais variadas formas de dominação, a amplitude do conceito de cultura poderia, muitas vezes, implicar no seu esvaziamento. Mas, afinal, o que é cultura? Seria a quantidade de conhecimentos e experiências intelectuais de uma pessoa? José tem cultura. Fala-se muito em cultura e de diversas maneiras. Mas pensando rapidamente, você poderia dizer ou elaborar rapidamente algumas ideias sobre cultura? Seria a sua formação intelectual? É muito comum que se diga fulano não tem cultura, porque não é capaz de entender certos fatos básicos da economia, da arte e da literatura. Ao mesmo tempo em que também se diz, Beltrano, por outro lado, é um homem culto, muito ilustrado, conhece profundamente a arte, a música clássica e lê muitos livros. Estas duas frases encerram uma concepção muito comum e corrente do que seja cultura. Também é muito comum que se diga que a cultura dos índios Cardwell tem um tipo de cerâmica belíssima, ou ainda que a cultura afro-brasileira influenciou fortemente a culinária de todo o país. Esta concepção sugere algo um pouco diferente da primeira, permitindo-nos pensar que, talvez, cultura deva ser um pouco mais do apenas o acúmulo de conhecimentos ou a quantidade de informações que uma pessoa pode ter. Será? Que é, afinal, cultura? A quantidade de livros que alguém já leu seria a medida de sua cultura? Será que estas coisas ajudam a definir o que é cultura? Talvez se considerássemos que a ideia de cultura envolve outras dimensões da vida das pessoas, como, por exemplo, seu comportamento, sua atitude diante das coisas da vida, o seu modo de agir. Tudo isto revela uma faceta particular do que seria cultura. Por exemplo, os seus hábitos alimentares e até o modo como você come. Seria o seu comportamento diante das pessoas? De certo modo, a ideia de cultura serve muitas vezes para distinguir, diferenciar as pessoas. Isso é possível? Talvez não tenhamos consciência deste tipo de situação. Mas a cultura, muitas vezes, serve para estabelecer distinções e hierarquias entre pessoas. Estas distinções não estão baseadas somente no poder aquisitivo ou na quantidade de dinheiro que alguém tem ou deixa de ter, mas exatamente em traços culturais que revelam as diferenças de classe, de gênero, de cor e de etnia, e que são usados para fortalecer certos grupos ou posições numa sociedade, ao mesmo tempo em que isolam e enfraquecem outros grupos, que são chamados de minorias. Mulheres, indígenas, negros, homossexuais, surdos,
entre outros grupos são reconhecidos como estas minorias. As diferenças culturais servem então como mecanismo de distinção de grupos e muitas vezes são utilizadas para desvalorizar a cultura produzida por estas minorias ou grupos que estão destituídos de poder, como os jovens, por exemplo. Os jovens de hoje são ignorantes? O funk é cultura? Os negros não têm cultura? Será que é possível afirmar que alguém não tem cultura? Ou dizer que todo o patrimônio de artes visuais, escultura, danças, as músicas produzidas por um grupo ou parcela qualquer da população de uma cidade ou país não é cultura? Quando pegamos o caso das culturas jovens, o grafite, os cabelos, as roupas, as danças, a música, quando falamos do funk carioca, ou o rap de São Paulo, o brega do Pará, a música sertaneja e a música baiana, independente do gosto pessoal de cada uma destas manifestações representa um grupo de pessoas, traduz o sentimento, o espírito daqueles que produzem, e por isso, queiramos ou não, estas manifestações representam uma cultura. O antropólogo Roberto da Mata, em seu texto Você tem cultura?, nos propõe uma reflexão sobre os usos e o conceito de cultura a partir destas perguntas. Mas como responder esta questão se sequer conseguimos ainda elaborar um conceito de cultura? Da Mata, por exemplo, nos propõe que a ideia de cultura nos serve para estabelecer certas distinções entre os povos. Usamos a cultura para falar de diferenças entre povos? Americanos são grosseiros e ignorantes? Franceses são cultos e elegantes? Os dois exemplos, tirados do texto de Da Mata, refletem muitas vezes um senso comum sobre povos de países, grupos humanos diversos, muitas vezes marcados por preconceitos e estereótipos sobre estes povos ou grupos. É comum, quando nos referimos à própria formação do que chamamos de povo brasileiro, dizer os portugueses são burros, os índios são preguiçosos e os negros são malandros. De tal maneira que estas visões distorcidas fazem crer que o povo brasileiro é um povo ruim, porque está marcado por uma visão negativa e estereotipada destes povos que seriam formadores de nossa nação. Todo povo, antes de tudo, é intrinsecamente formado a partir da mistura de outros povos. Desta maneira, muitas vezes somos tentados a acreditar que certos povos, certas sociedades, grupos humanos, etnias ou coletivos humanos não possuiriam cultura. Afinal, certos tipos de manifestação, comportamento ou atitude perante a realidade não poderiam ser chamados de cultura. Mas isto é correto? Parece que não. O que é cultura para você? Mas o que isto significa exatamente? Os dois significados do termo cultura.
Quais seriam estes dois significados? Através do texto, percebemos que na linguagem corrente, que também podemos chamar de senso comum, temos dois significados básicos para a palavra cultura. Estas duas acepções nos levam a perceber que no uso comum do termo cultura, temos também a ideia de certo número de manifestações do espírito humano. Aqui, espírito não se refere aos aspectos religiosos, mas às produções que refletem a alma, o sentimento, o modo das pessoas viverem e encararem o mundo. A esta altura, parece que nossa ideia sobre o que seja cultura parece se aprofundar e ganhar uma densidade maior. Toda pessoa tem cultura ou faz parte de alguma cultura. Cultura é, segundo seu conceito antropológico, todo tipo de realização e ação humana. É a maneira total de viver de um povo. Um conceito de cultura. O todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. E. B. Taylor. Outra definição de cultura. O homem é um animal amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu. Assume a cultura como sendo estas teias e sua análise. Clifford Geertz. O que estas duas definições podem nos trazer como forma de pensar o conceito de cultura e os seus usos? De que maneira, para afinal pensar os chamados estudos culturais, estas ideias de cultura nos ajudam a pensar? Isso nos leva a crer que a cultura seja algo que nós fazemos e que ao mesmo tempo nos faz. O que isto significa? Peguemos mais um exemplo de Da Mata, do seu texto Você tem cultura? A cultura dita as regras de nossa ação. Como no futebol, agimos na cultura dentro de um conjunto de regras. Mas estas regras não fazem de nós robôs sem vontade ou opção. Embora haja regras fixas, cada elemento ou ação dentro do jogo não segue uma sequência ou padrão exato. Mas cada situação exprime um modo de agir, produzindo novas reações e emoções. A cultura é determinante? Sim e não ao mesmo tempo, na medida em que somos fruto de condicionamentos. Mas não agimos de modo automático diante das situações, embora nossos comportamentos são pautados pela nossa formação cultural. A cultura atua sobre nós, mas nós também atuamos sobre ela, produzindo transformações. Por isso mudam os hábitos. Os costumes se adaptam à realidade. Leis que eram boas ou que era normal, muda. Ou não muda? Logo, existe em nós uma tendência quase natural a rejeitar aquilo que nos é estranho. Nenhuma cultura, com seus hábitos, sua visão de mundo e seus valores é melhor que a outra. O etnocentrismo, dessa forma,
Trata-se de uma visão que toma a cultura do outro, alheia ao observador, como algo menor, sem valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, limitando-se à visão que possui como referência cultural. O que temos, portanto, a partir do exemplo de Da Mata, é que a cultura, embora seja uma espécie de jogo com regras definidas e, com efeito, ela possa atuar sobre nós, moldando nossos comportamentos, nossa visão de mundo e nossas ações, nós também atuamos sobre ela, dialeticamente, muitas vezes transformando hábitos, costumes e tradições. Desta maneira, temos objetivamente um conceito de cultura que procura englobar diversos aspectos da existência humana, que resume todas as possibilidades humanas, todas as formas de organização social, todos os costumes e hábitos, as manifestações artísticas, os modos de vestir, se alimentar, as regras sociais concernentes à organização da família e do parentesco, os sistemas de troca e intercâmbio, a economia, a ciência. Todo tipo de realização humana em todos os níveis pode ser considerado cultura. A cultura é um imenso guarda-chuva sob o qual estão todas as realizações e potencialidades do homem enquanto ser que vive em sociedade. A partir disso, você pode responder à pergunta: você tem cultura?